Esse tutorial é para você que estava procurando um unicórnio em amigurumi. Oi querida, tudo bom? Bem-vinda aqui ao Kira's Atelier. Esse tutorial aqui é sobre esse unicórnio da foto. Ele é totalmente pensado para você que é iniciante no amigurumi, então eu coloquei algumas dicas de como fazer esfera, qual o melhor ponto, como fazer aumentos, diminuições e as contagens das carreiras. Então fica ligado até o final para você acompanhar todas essas dicas. Lembrando que esse passo a passo do unicórnio eu dividi em algumas aulas para ficar mais fácil para você se encontrar. Se as outras partes já tiverem acontecido e estiverem disponíveis aqui no canal, elas vão estar na descrição do vídeo e também no final desse aqui. Então é só acompanhar tudo e dar uma olhadinha por lá. Lembrando também que na descrição eu coloquei todo o material utilizado para você fazer o seu unicórnio aí do outro lado da tela. Então sem mais enrolação, bora pra aula! Então, para você que é iniciante, a gente vai começar aqui pelas patinhas do unicórnio e nós vamos começar juntos aqui o passo a passo para você não ter nenhuma dúvida. Então, a gente começa o trabalho do crochê circular, que normalmente é o tipo de crochê que a gente faz para fazer amigurumis com o anel mágico. O anel mágico você vai pegar os seus dois dedinhos, vai dar a volta aqui com a linha, ó, a ponta da linha tá aqui, eu tô segurando ela, eu dou a volta aqui e deixo ela dessa forma. Vou introduzir a minha agulha de crochê aqui por baixo da primeira, ó, por baixo. Engancho lá a segunda e puxo pra frente. Dessa forma aqui. Laço a linha que eu tô segurando aqui atrás. Laço e puxo. Prendi. Vou laçar ela de novo. E vou executar um ponto baixo. Então, toda vez que você ver nas receitas 5 pontos baixos dentro do anel mágico, é esse processo aqui que você vai fazer primeiro. Então, coloquei aqui o primeiro ponto baixo, eu tenho que fazer mais 4, porque são 5 pontos na patinha. Então, introduzo a minha agulha aqui novamente no anel, laço a linha lá atrás, puxo, vou ficar com 2 laçadinhas na agulha, laço, puxo de novo. Ponto baixo. Então, o ponto baixo, ele é sempre executado com 2 laçadinhas na agulha. Lacei, tenho 2 laçadinhas na agulha, laço novamente, puxo pelas 2. E o terceiro, e o quarto, e o quinto. Para fechar esse anel mágico, eu vou lá naquela sobra de linha que a gente deixou no começo e puxo ela. E fecho tudo. Dessa forma aqui. Agora, para fechar tudo, para unir o primeiro e o último ponto executado, a gente vai lá no primeiro pontinho, introduz a agulha, dessa forma aqui, laça a linha e passa pelo primeiro e pelo último ponto, ponto baixíssimo. E fechamos o anel. Venho aqui no primeiro ponto e eu vou executar 5 aumentos nessa próxima carreira. Toda vez que eu falar aumento, eu tô falando de 2 pontos executados no mesmo lugar. Então, eu executei o primeiro, vou executar o segundo no mesmo lugar. Como a gente tá trabalhando em crochê circular aqui e a gente vai fazer isso durante todo o processo do unicórnio, a gente sempre marca o primeiro ponto de cada carreira. Por quê? Porque o crochê circular a gente trabalha em espiral. Então, a gente só fecha a carreira com ponto baixíssimo nessa primeira aqui, que é a do anel mágico. O restante não tem início e nem fim, porque é uma espiral. Então, a gente sempre marca o primeiro ponto pra gente saber onde nós estamos começando e finalizando a carreira. E assim a gente vai acompanhando e vendo as mudanças a cada carreira que a gente precisa executar, ou aumentos ou diminuições. Então, eu fiz aqui o primeiro aumento, eu vou pro segundo aumento dessa carreira. Então, eu venho aqui no próximo ponto e eu vou executar 2 pontos no mesmo lugar. Segundo aumento. Vou pro próximo, terceiro aumento. 2 pontos no mesmo lugar. E o quarto. E o quinto aumento. 1 e 2. A próxima carreira, eu vou executar a seguinte sequência: 1 ponto baixo, 1 aumento. Então, eu venho aqui, 1 ponto baixo,
O próximo é um aumento, então são 2 pontos no mesmo lugar. Aí eu troco aqui essa minha marcação, coloco lá no meu primeiro pontinho, certo? Que eu estou indo para a terceira carreira aqui, e vou continuar a minha sequência repetindo aqui. Então, até agora a gente já falou sobre o anel mágico, como executar um ponto baixo e como executar os aumentos. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse conteúdo, eu vou deixar uma lista de vídeos específicos sobre cada técnica para você dar uma olhadinha lá. A partir de agora, você vai seguir a legenda que vai aparecer aí no vídeo. É só ir seguindo as sequências de pontos e fazendo as marcações das carreiras, que não tem erro. Terminei de fazer aqui a minha 9ª carreira. Então, aqui da 6ª até a 9ª, a gente repetiu 25 pontos. Lembra sempre de toda vez que você finalizar a sua carreira, você contar os pontos que tem, tá bom? Para você conferir se estão todos aqui. Então, agora a gente vai arrematar essa linha rosa. Então, eu posso tirar meu marcador aqui. Eu vou dar uma alargadinha aqui. E toda vez que a gente falar em arrematar a linha, você vai fazer o arremate, prender essa linha no avesso do trabalho, tá bom? Para evitar degrau. Então, a gente sempre arremata no avesso. O avesso tá aqui, eu venho, introduzo a minha agulha aqui por trás, ó, pelo avesso. Pego aquela minha última laçadinha, coloco aqui na agulha, dou uma ajustadinha e levo ela para trás. Pronto, a laçada está no avesso. Corto a linha. Não precisa deixar muita linha, porque a gente não vai costurar nada com ela. É só um arremate mesmo. E vou finalizar aqui com um nozinho. Pronto, isso aqui é um arremate. Essa linha a gente esconde aqui, porque a gente não vai mais usar ela. Agora a gente vai falar sobre emenda de cor. E pra gente fazer uma emenda de cor sem degrau no nosso trabalho, o que é uma das grandes dificuldades no amigurumi é deixar essa emenda mais suave. Existem várias técnicas para você fazer isso, eu vou deixar uma playlist aqui no card para você. Então, a gente vai executar uma dessas técnicas aqui no trabalho. Esse aqui é o casco do nosso unicórnio. Então, agora a gente vai começar a patinha. Como eu quero deixar bem claro que são duas partes do corpo diferentes, além de destacar isso com a mudança de cor, eu vou destacar isso com a minha emenda, deixando uma emenda com um desenho diferente. Ela não vai formar degrau, mas ela vai formar um desenho, uma textura diferente aqui. Então, eu venho aqui com a minha linha branca e vou fazer um nozinho corrediço. Para quem tá começando no crochê, o nozinho corrediço é aquele que eu pego a linha, aqui tá a minha pontinha, e levo ela pra trás, aqui, ó. Formo um lacinho. Venho com a minha agulha por trás, vou lá na minha pontinha, laço e trago aqui pra dentro, como um lacinho, ó. Eu não solto, eu deixo ela na agulha. E aí eu ajusto esse nó na agulha. Ele é corrediço porque eu posso ajustar o tamanho dele conforme eu achar necessário, tá bom? Então, é um nozinho corrediço. Quando a gente não começa com um nó corrediço, a gente começa com o anel mágico. Então, são as duas técnicas de início para prender a linha no trabalho. Venho aqui no meu trabalho e aí, para não deixar degrau, você vai prestar atenção no seguinte: onde está o seu arremate? O meu arremate está aqui. Então, para começar essa próxima cor, eu vou longe desse arremate, eu vou lá do outro lado.
E eu vou introduzir a minha agulha aqui, pegando na laçadinha de trás do ponto. Você vai reparar que todo ponto ele forma gominhos aqui no topo dele, ó. Um gominho. Então, tem uma laçadinha na frente, uma laçadinha atrás. Frente, trás. E aí, dependendo de onde você trabalha, você forma uma textura diferente no trabalho. Normalmente, os pontos são executados passando pelas duas laçadinhas. Esse ponto que a gente vai executar agora, a gente vai pegar só na laçadinha de trás, tá bom? Então, ó, introduzo a minha agulha aqui na laçadinha de trás do ponto, laço a linha e vou fazer um ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo é aquele que eu introduzo a agulha no trabalho, lá na argolinha de trás, laço a linha e puxo pelas duas de uma vez, pelo trabalho e pela laçadinha que tá na agulha. E aí eu vou formando essas correntinhas no trabalho. Então, mais uma vez, introduzo aqui no trabalho, laço a linha, puxo pelas duas, ponto baixíssimo. A gente vai fazer isso 25 vezes, porque é a quantidade de pontos que tem no trabalho. Cuidado para não apertar demais o seu ponto, porque o ponto baixíssimo, ele já tende a ser um ponto mais fechadinho que o ponto baixo. Se você apertar demais o seu trabalho aqui, você vai afunilar o trabalho. E a gente não quer que a pata afunile, a gente só quer demarcar onde é o casco e onde é a perninha. Só isso. Então, ó, vai fazendo aqui os pontos baixíssimos. Lembra de pegar sempre no ponto de trás. Olha o meu arremate aqui. Eu não executo nada nesse arremate. Eu venho pro próximo ponto aqui, ó. E faço meu ponto baixíssimo normalmente. Olha como ele fica suave aqui, tá vendo? Não vai formar degrau e esse arremate não vai ficar chamando tanta atenção assim no seu trabalho. Último pontinho aqui, 25 pontos baixíssimos. Pra gente fechar, unir o primeiro com o último ponto, eu introduzo a minha agulha aqui no primeiro ponto baixíssimo executado, passo por ele, passo pelo trabalho. Aqui, só cuidado com essa linha inicial aqui para você não se dar um nó. Ajeita ela aqui. Laça a linha e puxa, passa por tudo. Então, ele vai ficar um pontinho dentro do outro aqui, tá vendo? Dessa forma aqui. Pronto, introduzimos e prendemos a linha branca no trabalho. Fizemos aqui o ponto baixíssimo na argolinha de trás, mas essa emenda ainda não acabou, porque eu preciso ainda terminar esse desenho aqui. A próxima carreira de pontos baixos, a gente vai fazer 25 blow. O que que é isso? Toda vez que você vê a nomenclatura blow, quer dizer que o ponto baixo ele está sendo executado na argola de trás do trabalho. Ele é uma abreviação da terminação em inglês back loop only, que quer dizer ponto somente atrás, tá bom? Então, ó, um ponto baixo, passo lá pela argolinha de trás, executo o ponto baixo. Lembra que o ponto baixo são as duas laçadinhas na agulha. Introduzo no trabalho, laço a linha, puxo, duas laçadinhas e finalizo. Então, ó, 25 pontinhos aqui. Eu vou dar toda a volta no meu trabalho, executando esse blow, que é o ponto baixo somente na argolinha de trás. Eu vou deixar essas nomenclaturas, terminações e abreviações dos pontos na descrição do vídeo, assim como todo o conteúdo sugerido para você ficar sem nenhuma dúvida na hora de executar esse unicórnio aqui, tá bom? Pode ficar despreocupada. Olha como forma um desenho bonitinho, tá vendo? Ele forma aqui umas argolinhas na cor rosa e umas argolinhas na cor branca, fazendo bem uma divisão da onde é o casco, da onde é a perninha. Lembrando mais uma vez que esse é um tipo de emenda que a gente pode fazer para deixar um trabalho bem bonito e sem degrau. A única coisa que não vai mudar de uma técnica para outra é a finalização da cor anterior, que você sempre vai fazer o arremate na parte de trás, no avesso do trabalho.
E você vai iniciar com a nova cor longe desse arremate anterior. Essa é a única coisa que se repete de uma técnica para outra. Do resto muda um pouquinho para a gente formar desenhos diferentes. Bom, finalizei aqui meus 25 pontos, cheguei aqui no primeiro ponto da carreira anterior e eu vou continuar o meu trabalho. Então aqui eu preciso fazer uma marcação, então eu faço o primeiro ponto da carreira seguinte, o segundo ponto, e aí eu marco aqui, porque a partir de agora o trabalho será em espiral e eu preciso dessas marcações. Aqui eu tô começando a 12ª carreira. Da 12ª carreira até a 22ª, ou seja, por mais 10 carreiras, eu vou executar 25 pontos baixos normalmente. Então a gente vai só seguir aqui fazendo os pontinhos. E finalizei aqui a 22ª carreira. Vamos fazer o arremate. Então posso tirar aqui minha marcação. Lembra que o arremate é sempre no avesso. Então, ó, eu vou introduzir a minha agulha aqui pelo avesso no trabalho. Pego a última laçadinha, ajusto aqui na agulha, levo para trás e agora eu vou deixar um tanto de linha aqui, porque depois a gente vai costurar as partes do amigurumi, do unicórnio, né? Então, ó, eu deixo um tanto de linha aqui e corto e faço o arremate aqui puxando a linha pelo nozinho. Você vai executar 4 dessas patinhas. Todas as patinhas do nosso unicórnio são iguais, na mesma medida, com a mesma emenda de linha, tá bom? Com a mesma técnica aqui, tudo a mesma coisa. E olha como fica suave a emenda. A emenda tá aqui, ó, a gente quase não percebe, só se a gente ficar olhando bem aqui. O que você vai fazer agora? Você vai reservar essas patinhas e a partir daqui, no vídeo, você vai acompanhar toda a mudança de carreira e a quantidade dos pontos pela legenda que vai aparecer. Quando acontecer uma mudança significativa no trabalho em relação à técnica e aos pontos, aí eu volto aqui com a minha voz pra gente bater um papo. Tá bom? Então vai acompanhando e qualquer dúvida você deixa nos comentários aqui do vídeo.
E aí, tá fazendo seu unicórnio aí do outro lado da tela? Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu te respondo. Fica até o final que vão aparecer outros vídeos aqui do canal como sugestão pra você. Lembrando que se a próxima aula do unicórnio já tiver acontecido, vai aparecer aqui também. Eu te vejo por lá. Até a próxima!